Olá, estudante, tudo bem? Quem nos fala aqui é o professor Enoque Teixeira Abreu e chegamos aqui na nossa terceira unidade curricular, a nossa aula 3 aí, a nossa disciplina Marketing, né? Marketing 1. Que bom ter vocês aqui com a gente. Nosso tema hoje é bem interessante, falar um pouquinho sobre planejamento estratégico, né? Um tema que, que é importante para a nossa vida profissional, porque sem planejamento a gente não chega a lugar nenhum, né? Tem uma frase muito comum aí que a gente escuta, que diz o seguinte: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Né? Lá na unidade curricular nós temos uma outra frase tão boa quanto, do grande céu aí da GE. Na verdade ele é ex-céu, né? Durante muitos anos, o Jack Welch, ele diz: se você não gerenciar seu destino, alguém o fará por você. Pessoal, quando a gente fala de planejamento, a gente está falando de uma das tarefas mais importantes para uma empresa. Né? Não tem como você falar de planejamento e você não associar planejamento ao futuro, porque a ideia do planejamento é justamente você tentar antever o futuro, ou melhor, você trilhar um caminho que até então era desconhecido, mas agora, por esforço de uma equipe, você consegue mais clareza dos dias, meses e anos que virão. Tá? O planejamento, pessoal, fornece às pessoas, a unidade de trabalho, né, um mapa claro a seguir em suas atividades futuras. Ao mesmo tempo, esse mapa ele é flexível, né, o bastante para permitir lidar com situações singulares e alterações complexas. Tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque esse mapa que é criado, que a gente chama de planejamento, ele não pode ser algo totalmente engessado em que você não consiga modificá-lo, ou alterá-lo, ou fazer pequenos ajustes. Muito pelo contrário, você precisa fazer ajustes no planejamento, tá bom? Porque você vai visualizando que algumas coisas estão batendo, mas novas opções ou novos acontecimentos precisam de fazer ajustes. E esse mapa, então, ele sofre pequenas alterações. É como você fazer uma viagem. Você faz todo o arcabouço da viagem, né? Início, meio e fim, tempo, dinheiro, o que eu preciso levar, né? Tudo isso, né? O mapa, tudo que você precisa fazer. E durante a viagem pode surgir algumas situações inesperadas ou até mesmo esperadas, mas que podem afetar ou tardar alguma coisinha, você precisa fazer pequenos ajustes. Então a importância de você fazer o planejamento ele é muito importante mesmo, tá, pessoal? Para que a empresa possa andar em águas mais tranquilas. Existem algumas etapas formais para que você faça um bom planejamento. A primeira parte é você fazer uma análise conjural, análise conjuntural. Segundo, você fazer as metas e os planos alternativos. Terceiro, avaliação de metas e planos. Quarto, seleção de metas e planos. Cinco, implementação. E seis, e último, monitoramento e o controle. Tá? A primeira etapa é a análise conjuntural ou análise da situação. Né? Ou seja, é quando você consegue entender alguns fatores, como tempo, pessoas e recursos. E você consegue fazer uma análise, né, com base no tempo, né, nas pessoas e nos recursos, em que você consegue coletar informações, interpretar, sintetizar essas informações, buscando inclusive antever problemas. Tá, pessoal? Então você busca o passado, você tenta entender um pouquinho o presente, para que você consiga projetar um futuro melhor. Por isso que o nome é análise. E não deixa de ser uma análise mesmo. Né? Você concentra ali todas as forças internas da empresa, né? Tudo que a empresa tem, justamente para que você possa entender aí quais serão também as influências do ambiente externo. E você faz essa análise conjuntural, nessa análise de situação, passado e presente, justamente para que você possa criar alguns cenários.
tá, pessoal? Então, a análise ela é apenas uma criação de de cenários que você vai trabalhando ao longo do tempo. A segunda etapa, pessoal, ela é a etapa de você criar metas, gerar metas e planos alternativos. Né? Como o nome já diz, você tem a palavra meta e plano. O que é meta? É um objetivo ou fim que a gestão deseja atingir. Né? Ou seja, aquele alvo bem grande que a gestão coloca lá onde ela quer alcançar. E o plano são as ações ou os meios que os gestores pretendem usar para atingir as metas organizacionais. Então, a meta é o final, aonde você quer chegar. O plano é o caminho que você vai trilhar para chegar até a meta. Tá? Então, por isso que gerar metas e planos é importante. E com base em que você gera metas e planos? Justamente em cima da análise conjuntural que você fez na primeira etapa. Tá bom, pessoal? Todas as metas, elas precisam, como eu falei, a meta é o objetivo, o fim que você deseja atingir. Você precisa ter algumas características. As metas, elas precisam ser bem específicas, né? Você precisa ser bem... as metas, elas precisam ser de fácil entendimento, né? Para que aqueles que estão encaminhando em direção a ela sabem bem o caminho que precisa trilhar, o que precisa fazer. Elas precisam ser mensuráveis, ou seja, você precisa quantificar os resultados desejados para que não haja dúvida. Né? Cada pessoa precisa saber de forma bate-pronto o que ela precisa gerar, o resultado que ela precisa alcançar. Né? As metas elas precisam ser factíveis, né? Mesmo difíceis, mas factíveis. Você não pode criar metas inatingíveis. Você pode criar metas desafiadoras, mas a meta ela precisa estar dentro de um desafio alcançável, tá, pessoal? Elas precisam ser relevantes, ou seja, você precisa criar uma missão em que as pessoas tenham prazer e mexa com as pessoas para que elas possam ir à frente, né, dentro dos valores, da missão, visão da empresa, dos padrões éticos necessários. Né? E, por último, você precisa criar uma linha de tempo, limitar o tempo. Né? Ou seja, você tem que ter um prazo de conclusão. Tá? Então, por isso que a criação das metas ela precisa seguir exatamente essas características específicas, mensuráveis, factíveis, relevantes e ter um tempo, um limite de tempo. Tá bom? Quando eu falo dos planos, pessoal, ou seja, aquele caminho que a gente vai seguir para chegar às metas, a gente precisa ter metas bem interessantes. Né? Você precisa ter metas que sejam simples, singulares, permanentes, né? Ou seja, ficar sempre relembrando, sempre tocando, sendo constante, né? E sempre criando contingência. Ou seja, você tem que estar sempre ali fazendo que aquilo que está precisando, que o caminho que tá acontecendo, ele precisa de repente mudar, você está pronto para mudar. Né? A mudança, como eu falei, ela acontece. Tá, pessoal? Essa é a segunda etapa, você gerar metas e planos. A terceira etapa, né, do planejamento é você avaliar essas metas e planos. Né? Por que, além de gerar, você precisa avaliar? Justamente para você analisar a questão do custo, para você analisar a questão do tempo, para você analisar a questão de pessoas. Né? Tudo isso, né, você precisa entender, porque você não pode criar metas e planos, né, sem você saber se você está pronto para você produzir exatamente isso. Às vezes você está criando algo muito pequeno ou às vezes está criando algo muito grande. Então, por isso que as metas elas precisam passar pelo crivo da avaliação. A quarta etapa, pessoal, é você selecionar as metas e os planos. Né? Você precisa escolher exatamente as metas que vão de acordo com aquilo que a empresa tem e ela pode oferecer. Então, os gestores eles sempre escolhem as metas em que é mais adequada e mais viável, né? Justamente para que a empresa ela não perca tempo e não tome depois prejuízo, gerando metas inalcançáveis, gerando metas que não deram certo, né? Os planos também não foram bem conduzidos. Então, as empresas elas precisam selecionar metas que sejam tangíveis e que possam trazer um resultado bom para a empresa, não só a curto prazo, mas também a longo prazo. Tá? Por isso que é importante a empresa selecionar as metas que mais estejam de acordo com a empresa.
A quinta etapa, pessoal, é justamente a etapa de você implementar essas metas e planos, né? A partir do momento que você já fez todo esse caminho, né, a empresa ela precisa levar essas metas e planos, né, esse planejamento, a todos dentro da empresa. Como eu falei, a empresa passou por todos esses caminhos justamente para gerar alguns cenários. O cenário de maior dificuldade, de média dificuldade e de pequena dificuldade. Agora é a hora da empresa implementar isso junto aos funcionários. A empresa precisa informar os funcionários, criar nele um comprometimento, uma motivação. A empresa criar premiações, a empresa usar todo o seu arcabouço, né, de estratégias para que ela possa gerar dentro das pessoas, lembra das pessoas? É elas que fazem acontecer todo o planejamento. A empresa precisa criar dentro delas essa motivação de alcançar essas metas. E a última etapa é a parte do monitoramento e controle de desempenho. Ou seja, não é porque a empresa implementou que ela vai ignorar. Não, a sexta e última etapa, a empresa vai estar acompanhando etapa por etapa de cada funcionário, de cada grupo, de cada equipe, justamente para saber como que está o trabalho e a relação das metas, de como que está o desenvolver de tudo que está acontecendo. Isso se chama controle. Ou seja, dentro do planejamento já tem também o controle, tá, pessoal? Lembre-se, dentro de tudo isso que nós falamos do planejamento, o planejamento ele é dividido, né, dentro de 3 níveis, né, o nível estratégico, o nível tático, né, e o nível operacional. Né, o nível tático, o nível estratégico, a alta administração, o nível tático, a média administração, a parte gerencial, e a parte operacional, a linha de frente. Tá? Essa foi a nossa unidade 3, esse breve comentário que eu fiz. Lembrando, pessoal, que essa videoaula, esse comentário, ele é apenas um resumo de tudo aquilo que você tem em mãos e você precisa ler. Essa videoaula não substitui o material de leitura, tá bom? Qualquer dificuldade, dúvidas, me procure lá no fórum de dúvidas. Eu terei aí um grande privilégio, um prazer de estar atendendo vocês, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um forte abraço. Até a próxima.